medicina consegue usar. Aí agora consegue. Foi, agora acho que tá. Eu acho que não consegue. Vamos lá. Como é que você tem que trabalhar em enfermaria e pediatria? A gente trouxe o caso da semana passada, que estava em investigação. Depois a gente vai fazer uma revisão breve sobre lúpus na infantil, né? A QPD começa com a linfonodomegalia axilar esquerda há cerca de 4 meses. O paciente é feito. Tudo bem. Pediatria. Começa com o aparecimento de ondulação dolorosa, sem sinais logísticos na região axilar esquerda, em 25 de março, associada a uma febre de duração de mais ou menos 3 dias, aumento de enzimas hepáticas, o TPO de 359, TGP de 348 e o HGT de 92. E aí ele teve internamento no HR, que a gente vai estar na linha do tempo mais específicos, e estava sendo acompanhado aqui na hematologia do OC desde 16 de maio, de abril, na investigação dessa linfonodomegalia e dessas alterações dessas enzimas hepáticas. Aí, o interrogatório sintomatológico, ele tinha, no geral, há cerca de 3 anos, uma história de febre, sem outros sintomas associados, com duração de cerca de 1 a 3 dias. O primeiro episódio dele foi agora, em março de 2024, porque quando teve de febre, apareceu essa linfonodomegalia, sei lá. Há 3 meses, a mãe dele refere uma alopecia anúncio artificial, o neurológico tiveram 2 convulsões crônicas generalizadas, afetivas, duração de menos de 5 minutos, e no esquelético ele refere a dor em faixa, que é dolorida, que é intermitente e que braço vermelho, que piora com a movimentação ao longo do dia, melhora o repouso, não limita o movimento e tem rigidez associada. Começa começa em 25 de março com essa linfonodomegalia e aumento das transaminases associada à febre. No dia seguinte, a genitora procura a UPA, o Hospital Infantil Paulista, agora já com a melhora dessa febre, mas mantendo a alteração das transaminases. E aí ele tem alta da UPA com sintomáticos, mas fica orientado a retornar caso tenha algum problema, e fica encaminhado também ao ambulatório de pediatria. No dia da consulta do ambulatório de pediatria, que seria em 5 de abril, ele evolui com 2 episódios convulsivos, generalizados, menor de 5 minutos, e é encaminhado para o HR, para investigação. E lá no HR, eles iniciam um tratamento com aciclovir, ceftriaxona, pensando na hipótese de meningite. Eles chegaram a fazer essa ultrassom axilar no dia 6, que mostrava aglomerado de linfonodário na axila esquerda, linfonodos megálicos de aspecto atípico, o maior de 1,8 por 1,3 centímetros, associado ao espessamento da pele, tecido celular subcutâneos e com pequena lâmina de líquida infiltrativa. No dia seguinte, inclusive essa ultrassom, ele evoluiu com piora do quadro, rebaixamento de consciência e necessidade de intubação, transferido para a UTI. Ele passa mais ou menos 3 a 4 dias na UTI, intubado, depois é estubado, transferido para a enfermaria, já com uma melhora das transaminases, e lá na enfermaria ele realiza uma ressonância de encéfalo, sem nenhuma alteração, e é resgatado uma sorologia positiva para uma infecção aguda de CMV. No dia 16, ele tem uma interconsulta com a hemata de Glock. Nesse momento, já tinha uma involução da linfonodomegalia depois de uma dose de corticoide que ele tinha feito para uma reação alérgica cutânea. Então, foi optado por acompanhamento ambulatorial diante da melhora do quadro geral dele. Ele tem alta no dia 22, já amarrado no ambulatório com o Dr. Edinaldo Valleida. A ressonância dentro da normalidade, e em 12 do 4 foi repetida a ultrassonografia axilar, que agora mostrava a lesão nodular hipoecóica, regulares, medindo 1,4 por 1, mais ou menos, os seus maiores diâmetros.
Durante esse acompanhamento ambulatorial, ele teve vários episódios de remissão e piora dessa linfonodomegalia, assim como as transaminases também ficavam variando. A mais recente, antes do internamento, foi o TGO de 479, o TGP de 567, o GGT de 107, e repetiu essa ultrassonografia que mantinha esses linfonodos anecogênicos de contornos regulares. Diante disso, foi marcado para o dia 10 do 7 uma biópsia desse linfonodo axilar, junto com a equipe da cirurgia pediátrica, mas quando ele internou aqui para tentar fazer essa biópsia, o linfonodo não conseguiu ser colocado e visualizado corretamente no ultrassom, que essa biópsia não foi realizada. No exame físico admissional daqui da nossa enfermaria, ele não tinha nenhuma linfonodomegalia palpável, nem axilar, nem cervical, nem em outra cadeia que a gente conseguisse. O que chamava atenção só no exame físico era o ritmo cardíaco dele, que era irregular. A gente chegou a fazer um eletro, mas o ritmo era sinusal e ficou definido como uma arritmia sinusal associada à respiração. Né? Ele chegou a fazer uma tomografia, depois dessa tentativa falha da biópsia, que mostrava ainda a presença dessas linfadenopatias, tanto na axila esquerda quanto na região inguinal esquerda, sem outra alteração. A gente estava aguardando já alguns exames para o diagnóstico da hepatite autoimune, a gente vai ver um pouquinho mais para frente na tabela de exames, mas em 18 de setembro a gente resgata esses exames com um FAM positivo de 1 para 320, um antimusculo positivo de 1 para 80 e fecha esse diagnóstico de hepatite autoimune. Em 23 de setembro foi programada a biópsia hepática para ele, foi feito, o fragmento foi enviado aos PAC sem nenhuma intercorrência, e no dia seguinte a gente começou a farmacoterapia com 1,1 mg por dia de prednisona, e optado por alta hospitalar 2 dias após, com alguma melhora discreta das transaminases, então foi optado por a gente aumentar um pouco essa dose da prednisona e manter o acompanhamento ambulatorial com a doutora Lígia. Aqui um pouquinho dos exames laboratoriais dele, a hematometria. Ele nunca mostrou nenhuma anemia muito acentuada, só nessa parte do internamento do HR, mas depois tornou a melhorar. A parte de coagulograma dele sempre foi normal, não teve essa parte alterada. Em relação ao TGO e TGP, a gente vê esse aumento de paroxístico, né? Ele melhora, depois ele piora. E aqui o último que a gente tem foi esse 184, 188, que foi na alta dele daqui, o Oswaldo Cruz. Em relação à investigação etiológica, ele chegou a ter 2 sorologias para as hepatites virais não reagentes. Ele teve esse CMV positivo na época do internamento do HR, mas que foi resgatado ao PCR não reagente. Teve uma alteração da alfa-feto de 104. Na eletroforese, teve uma hipergama, 2,8%. A parte de dosagem de imunoglobulinas todas normais. E na investigação das hepatites autoimunes, também algumas outras doenças autoimunes que a gente levantou a hipótese por lúpus, ele veio com alguns turismos positivo para 80, um FAM positivo para 320 e um ponto direto positivo. E os demais exames vieram dentro da normalidade. O anti-DNA, não. O único exame que falta realmente foi o anti-DNA. E aí, das hipóteses que a gente usa. Aguardando a biópsia, o resultado dessa biópsia e o DNA para ser resgatado ambulatorialmente. A consulta daqui a uma semana. Pode falar, doutora. Não, ela tem que ativar. O microfone não dá. Doutora, o microfone está desativado. Veja se a senhora consegue ativar. Ah, sim, desculpa. Aí. Na verdade, ele foi admitido no HR neurológico, né? Essa história de fé. E quando recebeu alta, ficou bem preocupado com ele tinha esse gânglio. E mandaram para mim. No HR, essa sorologia não foi feita no HR, tá certo? Ele veio para mim com intenção, porque o que foi que aconteceu? No HR, foi usar altas doses de corticoide para ele. Eu acho que um Decadron em altas doses por causa do quadro neurológico, eu não me lembro detalhes sobre isso.
Então, quando ele chegou para mim, minha gente, a gente tinha umas transaminases, eu acho bem mais baixo, acho que era 150, 200, eu não me lembro detalhes. E quando eu solicitei as sorologias, o HR não faz sorologias, certo? A gente não consegue muito, demora demais, então não vale nem a pena você ficar esperando. Essas sorologias foram feitas aqui no Oswaldo Cruz quando ele chegou. E ele é CMV positivo. E IgM, então eu bem despreocupada com ele, porque a transaminase estava caindo, aparentemente, né? O ganho tinha sumido, certo? Quando ele chegou aqui, então eu fiquei despreocupada. A mãe voltar, e aí ela volta, e eu palpo novamente. Ficou esse jogo. Aí eu pedi outro ultrassom, e disse, aproveitei e pedi novamente a função hepática e tudo, né? Que está tudo bem, ia para biópsia, tal. O que aconteceu? Quando ele de volta, mais ou menos um mês, voltou, né? Ele pegou, estava estável, as transaminases quedas, o dano sumido. Quando apareceu, eu pedi tudo de novo. Aí foi quando veio as transaminases mais altas. Eu acredito que ele fez alguma remissão, tanto o desaparecimento do gânglio, né? Como ele tem agora, a gente descobriu que ele tem uma hepatite, provavelmente as transaminases caíram porque ele fez corticoide alta dose. Aí foi quando essas transaminases voltaram a aumentar um mês, um pouco depois, por aí. Aí eu falei com Lígia, porque eu achei muito esquisito. Eu disse, Lígia, eu estou com muita preocupação com esse menino, porque eu estava bem tranquila, era CMV, mas já faz essa história de mim faz uns meses, eu acho, porque ele já tinha internado no HR e essas transaminases voltaram a aparecer, o gânglio voltou a aparecer. Aí eu marquei, quando a gente viu os exames para hepatite autoimune e a biópsia desse menino. Aí foi no dia que começaram a sair os exames, o feto estava alta, aí eu disse, vamos internar. Eu disse, ótimo, vamos internar, porque fica mais fácil da gente conseguir fazer os exames. Aí a gente internou esse menino, inclusive nesse dia ele ia fazer a biópsia, mas o pessoal da cirurgia desmarcou porque não palpava. No dia que eu vi essa criança, era palpável, mas no dia que eu internei, ele já não era palpável. Então, esse gânglio fica vindo e voltando. Então, é isso, minha gente. Só queria dizer que esse exame, as sorologias foram todas feitas na investigação aqui na chegada dele, e quando ele chegou aqui, ele estava muito bem, obrigada, com transaminase e queda, gânglio desaparecido. Então, houve um reaparecimento, é uma doença que recrudesceu. Porque, com certeza, não tenho dúvida nenhuma que foi o corticoide. Ok? É isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar eu aqui, né, para ela dar uma palavrinha, porque é um caso interessante, um paciente que tem acometimento sistêmico, né? Então ele não tem nunca só o fígado alterado, então ele tinha também a questão da linfonodomegalia, por mais que ele tivesse sempre ali presente, que a gente não flagrou, eu acho, no nosso serviço, né, o exame já era negativo, não sei como é que era no HM, não sei se chegou a ser feito. Tem um exame ali de 7,2, positivo. Aí, não sei se era de CPP, mas tinha também essa condução, tanto com das analisava que não se encaixava. Se você quer falar um pouquinho sobre as possibilidades. Não, assim, quando ele fez esse plano positivo, né, ele sabia que ele não tinha muitos critérios lúdicos, né, assim, ele disse, gânglio, na verdade, assim, ele não tinha critério mesmo estabelecido, ele teria esse aí, né, teria ser mas não tinha os outros critérios. Mas quando ele veio esse plano negativa, veio esse plano positivo, ele fechou o negativa autoimune. A gente sabe que o negativa autoimune é uma associação muito grande. E as doenças autoimunes, de forma geral. E aí veio esse já, mas aí mais um dado para essa condição, ficou meio sem explicação, né? Para eu entender. Ficou meio sem causa, aí eu já não sabia exatamente o que acontecia. Ele tinha declarado os fundos, pode, né? E levantou essa suspeita, eu pensei que poderia haver a questão do espiritual e a investigação dos outros órgãos próprios, né? Se ele não tem os outros critérios, nada do que pensar em arteria, adoção renal, na libere, alopecia, mas, né? Realmente, poderia justificar o negativo, poderia ter uma associação com a hepatite autoimune, poderia justificar essa condição, né? Apesar de que eu recomendei o batalolol do é muito grato.
Mas como ele fez altas doses de corticoide, realmente ele essa remissão respiratória. Então, por isso que eu pedi para realmente ampliar essa investigação para um grupo que deveria justificar. Vocês trouxeram uma remissão? Aproveitar. Então, justamente por conta desse caso, a gente decidiu essa revisão de lúpus infantil. E aí, trazendo na introdução, basicamente, o lúpus é uma doença multissistêmica de autoimunidade crônica, que vai ter uma prestação heterogênea. Então, cada paciente que desenvolve lúpus vão ter casos e casos, manifestações e manifestações. Pode ter uma elevada mortalidade nesses pacientes. Ela vai ser a colagenose mais comum da pediatria. Ela pode afetar qualquer órgão, qualquer sistema. Inclusive, uma coisa que é importante a gente avaliar na população pediátrica no geral é que eles tendem a ter uma manifestação multissistêmica mais, com um envolvimento de maiores sistemas, e ela vai se apresentar justamente em forma de surtos e remissões. Uma coisa também que é muito importante é a relação com outras doenças, né, sejam elas reumáticas ou não. Então, vai ter associação com SAF, com Sjogren, pode estar associada, e outras como a Hashimoto, DM1 e a hepatite autoimune, como é o caso de Pedro. Na fisiopatologia, a gente sabe que são diversos fatores envolvidos, né? Não tem realmente assim, uma coisa 100% concreta, mas são diversos fatores ali envolvidos. Então, a gente tem, principalmente na questão da população pediátrica, a gente tem que pensar em fatores genéticos, algumas imunodeficiências primárias, a própria autoimunidade, fatores ambientais que estão muito relacionados. A gente sabe, por exemplo, que a questão da exposição solar tem uma relação muito grande com os pilares da doença. Pode também ter relação com medicamentos. E, basicamente, ela vai se manifestar como uma inflamação generalizada, que vai acontecer com ponto de uma reposição de imunocomplexos, que vão ser formados por esses autoanticorpos reagindo com esses antígenos, que, em sua maioria, vão ser antígenos nucleares. Células que são muito importantes, né, para o desenvolvimento da doença são os linfócitos B, a gente sabe da importância deles para a produção desses autoanticorpos. E outra coisa que eu vi que era muito relacionada também com o desenvolvimento da doença é a redução dos linfócitos T circulantes para a doença começar a sua manifestação. Uma coisa também que eu vi relacionada é que algumas dessas crianças elas podem ter deficiências congênitas de complemento, como, por exemplo, o C1Q, que é o mais comum. E uma coisa que é importante, assim, nessas crianças especificamente, é justamente que a gente sabe que a redução do complemento tem muita relação com a atividade de doença. Mas nessas crianças, a redução do complemento já é uma coisa que elas vão ter naturalmente. Então, mesmo a doença em remissão, elas podem ter o complemento reduzido ainda assim. Os fatores ambientais que podem estar associados, né, à exposição solar. Eu vi que também a poluição atmosférica pode ter relação com a manifestação da doença, pode causar surtos da doença, e infecções por vírus, como EBV e CMV, também podem predispor a novas crises. Na predisposição genética, eu vi que pode ter relação com HLA, DR2 e DR3, com algumas mutações nos receptores Toll-like. Mais relacionado com a herança poligênica, então dificilmente vai ser um lúpus monogênico, mais relacionado com a herança poligênica. E eu vi que tem uma certa associação com o síndrome de Klinefelter. Algumas crianças que têm síndrome de Klinefelter podem ter uma maior predisposição a desenvolver. Falando das manifestações clínicas, eu trouxe mais rapidinho, porque a gente vai repetir elas quando estiver falando de critérios diagnósticos. Mas, basicamente, esses pacientes com lúpus, eles vão apresentar alguns sintomas constitucionais, como febre, mal-estar, fadiga, anorexia. E esses sintomas, eles são muito importantes, porque eles, muitas vezes, podem comunicar para a gente que o paciente está diante de um novo flare, de uma nova crise. Então, sempre ficar de olho nessas manifestações. O principal, né, uma das principais manifestações são as mucocutâneas. Então, principalmente a questão do lúpus cutâneo agudo vai se manifestar principalmente com eritema malar, mas a gente também pode ter o lúpus subagudo e o lúpus crônico cutâneo, que é mais raro, certo, na população pediátrica. O mais comum a gente vê realmente é o lúpus cutâneo agudo, que pode se manifestar principalmente por eritema malar, alopecia também, a gente pode ter uma alopecia não cicatricial, mas também tem as alterações cutâneas crônicas, né, como o lúpus urticoide. A gente pode ter fenômeno de Raynaud também, e as úlceras mucosas, né, principalmente em palato, narina, certo? De manifestações musculoesqueléticas, artralgia e artrite são importantes, principalmente a questão da artrite, é uma artrite não erosiva, é uma coisa que a gente tem que lembrar. Se a gente vai diante de uma criança com artrite que tem alterações erosivas, é importante a gente sempre dosar o fator reumatoide, porque a gente pode ter uma sobreposição de doenças, apesar de ser bem mais raro, a gente ter artrite reumatoide associado aí. E a mialgia e miosite, que pode ser tanto pela doença quanto pelo tratamento com corticoide. Então, a gente tem que ficar de olho se essa criança está fazendo corticoterapia, porque pode ser por isso. Outra manifestação que é muito comum são as manifestações hematológicas, então, principalmente citopenias. A anemia, ela pode estar presente tanto uma anemia de doença crônica quanto uma anemia hemolítica. A gente pode ter também trombocitopenia e leucolinfopenia. A PTI pode ser a primeira manifestação também do lúpus, tá? A gente tem a síndrome de Evans, que é basicamente quando a gente tem uma PTI junto com a anemia hemolítica.
E uma doença microangiopática trombótica também pode estar associada nessas crianças. Falando de manifestações renais, a gente sabe que a gente tem 6 padrões, na verdade, de nefrite lúpica. Eu não vou detalhar muito, porque eu acho que isso seria muito específico, mas é importante a gente lembrar que são padrões diferentes de desenvolvimento, principalmente o padrão de glomerulonefrite proliferativa difusa, que é o 3 e o 4, são os mais graves, então a gente tem que ficar de olho. Essas crianças elas vão desenvolver principalmente uma síndrome nefrítica, pode cursar também com proteinúria nefrótica, então um glomerulonefrite rapidamente progressiva também, tem que ficar de olho nessas crianças. De manifestações neurológicas, a mais comum é a cefaleia, certo? É uma cefaleia que é importante, muitas vezes ela vai precisar até de opioides para ser manejada, então, principal, a gente vê a cefaleia, mas também pode ter psicose, certo? Essa psicose, ela vai se manifestar principalmente com alucinações auditivas, visuais, e a doença cerebrovascular, que ela acontece basicamente por uma vasculite, que nos vasos ali do sistema nervoso central, e ela pode se manifestar tanto com crises convulsivas como com surtos isquêmicos. Falando de cardiopulmonares, a gente tem principalmente a serosite, a pericardite e a pleurite são as mais importantes, mas a gente também pode ter pneumonite, miocardite, doença arterial associada e diversas outras manifestações. Eu trouxe algumas oculares, então a gente pode ter esclerite, uveíte, pode ter vasculite de retina, a gente pode ter também do abdominal, diarreia, vômito. Então, basicamente, o lúpus pode causar tudo, né? Eu trouxe, assim, o principal do que a gente mais vê. E aí, de critérios diagnósticos, a gente tem, basicamente, alguns critérios diferentes, mas todos eles caminham na mesma coisa. A única diferença é que alguns vão ser mais sensíveis, outros mais específicos. Esse aqui, basicamente, é o primeiro da CR, que tem no artigo da SBP. Ele traz 11 critérios e, basicamente, diz que para a gente fechar o diagnóstico de lúpus, a gente precisa de 4 critérios. Ele não especifica se esses critérios sejam imunológicos ou não. Basicamente, ele vai se centrar nas manifestações clínicas. Então, a gente tem ali o eritema hemorrágico malar, o eritema hemorrágico discoide, basicamente o lúpus cutâneo agudo, o lúpus cutâneo crônico. A gente tem a questão da fotossensibilidade, as úlceras de mucosa, a artrite não erosiva, a serosite, a nefrite, que ele define basicamente com meio grama de proteinúria persistente ou presença de cilindrúria. A gente tem a doença neuropsiquiátrica, que pode ser tanto a psicose quanto a convulsão. A doença hematológica, que seriam basicamente as citopenias, que eu citei nas manifestações clínicas. E das alterações imunológicas, a gente tem alguns anticorpos, né, principalmente o DNA dupla hélice, o anti-SM e os anticorpos da antifosfolípide, né, que a gente tem o anticardiolipina, o anticoagulante lúpico, ou o anti-beta-2 glicoproteína e o VDRL falso positivo e o FAM positivo. Aqui ele não coloca o FAM como critério de entrada, acho que teria que ser mais do EULAR, que a gente também vai ver. A gente também tem o SLIC. O SLIC, ele basicamente coloca, são 17 critérios, ele separa entre os critérios clínicos e imunológicos. Ele fala que para a gente fechar o diagnóstico de lúpus, a gente precisa também de 4, mas sendo um obrigatoriamente clínico e pelo menos um obrigatoriamente imunológico. Aí ele entra basicamente na mesma coisa. A única coisa que é importante a gente citar é que ele coloca a alopécia separado, certo? A nefrite ele coloca da mesma forma. E nos critérios imunológicos também ele inclui a redução do complemento e ele também inclui o teste de Cummins direto positivo na ausência de anemia hemolítica como critério. E aí, falando de Pedro, por exemplo, ele entraria aqui, né? A gente viu que ele não tinha nenhum marcador de hemólise, mas ele tinha o Cummins direto positivo, então já seria mais um critério que ele pontuaria. Então, quando a gente analisa o caso, a gente vê que a gente conseguiria, com qualquer um dos critérios que a gente tem, a gente consegue trazer uma pontuação para fechar o diagnóstico do lúpus para ele. A única coisa que a gente fica aí esperando é ver se esse DNA bem, porque né, ele já vai ajudar bastante. E aqui é o do EULAR, que basicamente ele separa em domínios, ele traz o domínio constitucional, cutâneo, o articular, neurológico, as serosas, hematológico, renal e os imunológicos, e basicamente ele define pontuações para cada tipo de manifestação que tiver. Então, por exemplo, vamos supor, se o paciente ele já tem um FAM positivo, que é o critério de entrada, for pelo menos um por 80, que no caso ele tem FAM para 320, já seria uma dosagem intermediária. E se ele tiver, por exemplo, uma nefrite lúpica, classe 3 ou 4, ele já fecharia diagnóstico de lúpus. Ele precisaria basicamente de 10 de pontuação, mais o critério de entrada, que é o FAM. E aí, dos exames iniciais, o que a gente pediria, né? Está suspeitando de uma criança com lúpus, o que a gente vai pedir? Então, enquanto a gente pedir hemograma para avaliar a questão das citopenias. Então, muitas vezes a criança vai estar com anemia, trombocitopenia, tudo isso que eu já falei. Uma coisa que eu achei interessante é justamente que o que é mais, assim, importante do lúpus é que ele vai ter um VHS elevado, mas o PCR ele tende a ser normal. Então, uma coisa que a gente pode pensar é útil para a gente diferenciar para a gente se a criança pode estar infectada ou não, é justamente essa questão da elevação do PCR. A gente vai pedir os marcadores de hemólise, né, dosagem de bilirrubinas, aptoglobinas, se possível, reticulócitos, DHL e Cummins. Avaliação renal é muito importante para essas crianças no momento diagnóstico. Avaliação hepática também. Pedir o complemento, porque é muito frequente a gente ter redução do complemento mesmo nessas crianças que tiverem lúpus.
A dosagem de imunoglobulinas para a gente também avaliar imunodeficiências primárias e os anticorpos, né? A questão do FAM, que eu vi que os padrões que estão mais associados com o são justamente o nuclear homogêneo, o nuclear pontilhado grosso e o nuclear pontilhado fino em altos ciclos. Tem alguns padrões que, se a gente encontrar, a gente não deve valorizar tanto, se não me engano, é o nuclear fino, denso, algo assim, pontilhado fino denso, a gente já não valorizaria tanto, dependendo se não tem muita relação, então é importante a gente sempre ficar de olho no padrão do FAM. O anti-DNA e o anti-TSM são os mais específicos. A gente sabe que o anti-TSM ele não é tão sensível, mas se ele estiver presente, a gente já pode confiar bastante no diagnóstico. E alguns outros que podem estar relacionados com outras manifestações do lúpus, né? A gente tem o anti-RNP, o anti-RUP está relacionado com o lúpus neonatal, a gente tem o anti-LA, o anti-P, o anti-cardiolipina, o anti-vetador de glicoproteína, o fungus e o fator reumatóide, que também é importante a gente pedir. Só para lembrar do Pedro, né, no caso da gente, que os complementos vieram normais, o FAM tem o nuclear homogêneo e o anti-DNA a gente ainda está aguardando, mas o anti-SM e o anti-LA vieram todos negativos. E ele veio com o dispositivo também. O dispositivo na ausência de antibiótico. Então, a gente já teria 2 critérios imunológicos para ele, né? E aí, falando de tratamento, rapidinho, basicamente, o objetivo do tratamento do lúpus vai ser a gente induzir a remissão, né? E prevenir novas crises. E, além disso, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, diminuindo a mortalidade. Todos os pacientes, é importante para realmente todos, evitarem a exposição solar e usar fotoproteção. E uma das drogas assim, mais importantes para o tratamento do lúpus é justamente os antimaláricos, né? A gente tem hidroxicloroquina ou a cloroquina, que vão ser indicadas basicamente a todos esses pacientes. E, basicamente, por que elas são tão importantes, né? É porque a gente consegue ter um benefício muito bom para o quadro cutâneo, musculoesquelético e envolvimento das seromas. A gente consegue ter uma prevenção de recidivas muito boa com essas drogas. E, além disso, elas não predispõem infecções de repetição. Então, a gente consegue poupar corticoides nesses casos. Mas, assim, a gente sabe que muitas vezes, no momento diagnóstico, a gente vai ter muitas manifestações. E aí vai ser necessário, realmente, a gente entrar com corticoide para induzir a remissão. E aí, como é que, basicamente, o que é importante a gente saber, né? É que a dose e a via de administração, ela vai mudar de acordo com a gravidade do paciente, com o quadro clínico e qual o sistema que está sendo acometido. Então, basicamente, a gente vai usar doses baixas. Se eu estiver pensando em paciente que tem sintomas gerais, cutâneos mais leves e musculoesqueléticos, vou usar doses mais altas. Se o paciente tiver um envolvimento cutâneo mais agressivo, a nefrite lúpica já 2 ou 5, doses muito altas, né, que seria de 1 a 2 miligramas por dia, ou até a pulsoterapia, eu vou pensar já em casos mais graves, porque tem envolvimento neurológico grave, envolvimento hematológico grave, com anemia hemolítica grave, plaquetopenia grave, síndrome de ativação macrofágica, envolvimento neurológico, que a gente já sabe que já configura o lúpus como grave, e síndrome pulmão. E a gente tem também alguns imunossupressores que também podem ser usados, principalmente na questão da manutenção em casos moderados e graves. Então, a gente tem azathioprina, ciclofosfamida, micofenolato, methotrexato e outras drogas que podem ser consideradas. A gente tem ciclosporina, dapsona. Pode ser usado também imunoglobulina, plasmaferese, a depender de qual é a manifestação que esse paciente esteja apresentando, como, por exemplo, a síndrome pulmonar. E o rituximab e o belimumab, que são 2 imunobiológicos que são importantes na modulação da função dos linfócitos B, então a gente sabe que pode auxiliar bastante no manejo desses pacientes. E aí, basicamente, eu só trouxe essa imagenzinha, não vou detalhar muito, mas é só para a gente lembrar que o manejo ele é diferente se eu tenho nefrite, se eu não tenho nefrite, e ele vai realmente, assim, ser baseado na classificação da doença. É sempre importante a gente pensar se o lúpus ele é leve, se ele é grave, se ele é moderado, para a gente poder escolher, né, qual a droga melhor para a gente planejar esse paciente. E é isso. Pode falar. Gente, eu primeiro queria parabenizar quem apresentou, que foi Lucas, Geraldo e Raíssa, né, que prepararam essa apresentação, e principalmente para os alunos, meninos que estão aqui, a importância, especialmente, da gente acompanhar os doentes e não deixar eles soltos, assim, fazer um acompanhamento. Às vezes é bem difícil para a gente conseguir isso. Por exemplo, esse paciente estava no Hospital da Restauração, que é o Hospital de Trauma, Hospital Neurológico principalmente, mas a gente ir lá teve cuidado. Esse gânglio realmente não era uma coisa que a gente achava que ele deveria ter nessa região. Então, apesar dele estar clinicamente muito estável, a equipe fez questão da gente acompanhar quando saísse de lá. Então, eu queria deixar a importância desse acompanhamento pós-internamento, porque senão
chega realmente a gente tivesse o diagnóstico, ter já bastante avançada na última questão do corticoide. Sim, o corticoide lá porque precisou provavelmente com a neurológica, estava dentro do UTI. Mas sempre a gente pensar que o corticoide deve ser usado com bastante critério, porque a gente também pode atrasar um diagnóstico. Era só para lembrar. E principalmente quando essa causa ou é autoimune, logicamente, ou é oncológica, né? Por exemplo, se fosse uma doença oncológica, a gente teria também atraso no diagnóstico. Era só para lembrar sobre isso. Parabenizar a menina. Foi excelente a apresentação assim, vocês conseguiram sintetizar tudo de uma forma que ficou assim, excelente. Falaram tudo que é importante de uma forma realmente bem resumida, né? Então, achei que foi muito bom mesmo. Adorei quando aqui vai tendo uma lá, não sei se É pra assim, criança, PNG. Aí eu vi ela com a bucha de vermelho que faz certo na live. Adorei. E assim, realmente assim, é um caso que, apesar de, né, eu nem coloquei ele na pontuação ali, realmente os critérios, mas assim, mesmo ele fechando os critérios, eu acho que os livros, né, por exemplo, fechando para terminar. Esse aqui nos livros, se não me engano, ele fecha e no da lá também. Assim, eu sou meio teimosinha em relação a isso, né? Não falar com outros critérios, mas assim, eu ainda não fico totalmente tranquila de dizer que esse menino tem lucro, se esse DNA não é positivo, porque assim, as manifestações que ele fez são muito específicas, né? Assim, ele não teve artrite, não teve nada renal, não teve nada, assim, desse quadro neurológico, que é dos critérios científicos, é o mais difícil da gente realmente caracterizar como lucro. Eu até digo assim, às vezes eu falo, eu nunca vi uma psicose lúdica, por exemplo, confirmada. Todo mundo fica impressionado, mas porque os casos que eu fiz de psicose lúdica acontecem, sempre tinha um outro fator que eu justificava o comportamento. Então, ou era o vale renal grave, ou da poderia. Então, sempre ficou ambientado no meio nebuloso, assim, ficou interrogado. Até as próprias crises convulsivas são difíceis, porque muitas vezes a criança está grávida, porque está com infecção, porque está com distúrbio vibratório, porque está. Então, assim, até as crises convulsivas são difíceis de caracterizar realmente simplesmente doloroso. Então, assim, o quadro neurológico é o quadro mais difícil, critério neurológico, né? É o mais difícil da gente realmente encaixar com lúpus, né? Então, eu não fico muito segura de dizer esse lúpus, se não tiver nenhum marcador positivo, entendeu? Porque, assim, não tem muitos critérios, você teria um neurológico para interrogar, né? Tem esse fator positivo, pontos diretos, né? Não vejo muitos outros critérios. Mas, de toda forma, eu acho que é uma criança que merece perseguimento, né? Mesmo que a gente não consiga confirmar agora que eu teria a minha negativa. Eu acho que merece perseguimento, porque a gente sabe que o lúpus é uma doença evolutiva, né? Então, ele pode não fechar os critérios totalmente hoje, mas para vir a realmente fechar todos os critérios, né? De toda forma, ele já tem essa carga de autoimune aí, que, né? A gente sabe que pode, uma associação de depressão por lúpus, pode ser realmente bem aparecido no lúpus aí, mas ao mesmo tempo essa vai ter todo mundo justificando. Então, é mais um dado que deixa a gente aí um pouquinho inseguro em relação a esse diagnóstico ainda para fechar. Não consigo ainda caracterizar, se realmente confirmar, mas eu acho que é uma criança que tem uma chance aí razoável, mas talvez vai ser, né? Ou agora, né? Se o DNA é possível, a o DNA ainda, né? Não saiu da internet. E você tem que ir realmente, deixa que é negativo, eu acho que merece ficar em segmento. Eu queria fechar mais um pouquinho. Mas excelente, foi muito boa essa situação. Faço para a gente ter começado o protocolo e viabilizaria essa evolução do grupos não. Assim, né? Você sempre ter aquela. Sempre vai ter essa dúvida. Quando o DNA foi coletado antes do início do protocolo, foi ótimo, porque, de toda forma, né, foi coletado antes do início, então, se esse DNA que é negativo, a gente já sabe que não foi fez ele negativo. Claro, mas uma vez eu digo pode, mas qualquer vez não seria. Ou pode ser que nunca veio. Eu fiz uma coisa do bem da imagem. Mas foi uma dose só. Mas pode ser, que nunca parece muita coisa, mas em algum momento, se for, por exemplo, o corticoide, pelo controle da imune, pode ser que
Né? Mas acredito que se ele for um lucro, se em algum momento vai aparecer. Em algum momento vai aparecer. Pode ser que demore, mas vai aparecer. Inclusive na biópsia faz. Quer sair? Não. Assim, né? Porque a biópsia deve sair essa semana. Se for lúpus, às vezes tem como a gente diferenciar pela biópsia. Eu não lembro disso, assim, se eu acho que não. Eu não lembro também ao CEP, mas eu infiltrado. Acho que agora a gente é o de né? Acho que estudando isso, é uma atenção que às vezes eles ficam muito lúpus, eles não tinham os detalhes da raridade, e aí apareciam algumas coisas que faziam a gente pensar. Eu estava estudando, ele marcava de vermelho, o que me lembrava de pelo, aí tinha várias coisas marcadinhas. Mas, assim, realmente, ele não tem citopenia, não tem nenhuma manifestação cutânea, essas outras coisas. Tem essa alopecia que a mãe falou, que a gente perguntou bastante. Aí ele não tem as outras coisas. Acho que uma dúvida que eu fiquei, acho que talvez até para a doutora Edna, era sobre a questão desse linfonodo. Caso esse linfonodo volte a aparecer, se valeria a pena a gente fazer uma biópsia, se ajudaria a gente a dar outra coisa. E se a hipótese dele que não fazer, realmente foi 100% afastada. Ela está aí ainda. Acho que ela estava passando visitas para adaptação para ver a explanação. Dificuldade de escutar vocês. Muito. Doutora, Geraldo levantou a pergunta de caso esse linfonodo reapareça, se a gente ainda teria algum benefício em tentar fazer uma biópsia desse linfonodo e se a hipótese neoplásica dele já realmente foi afastada, assim, completamente afastada. Eu acho que a hipótese diagnóstica de oncológico só seria descartada realmente se a gente tivesse esse número, né? A gente não pode dizer 100% que foi descartado. Eu acho que se ele aparecer, vale a pena realmente sempre fazer biópsia, né? Eu acho que vale a pena. Agora, eu penso que a chance de ser um oncológico nessa altura do campeonato, considerando todas essas questões, ela é bem difícil, bem remota, né? Mas que esse gangue, o ideal era ser tirado, sim, lógico, assim como foi feita a biópsia do fígado, apesar da gente ter outros critérios para doença autoimune, o ideal é que esse gangue fosse tirado. O que eu entendi é que o ganglio não seria tirado, porque o ganglio era muito profundo, não sei o quê, e não era um superficial que os meninos não podiam palpar. Mas eu acho que isso deveria ser rediscutido com a cirurgia, dizendo que é um diagnóstico difícil, que essa criança vai precisar fazer corticoide e que a gente precisaria, se possível, tirar esse gânglio, mesmo ele sendo um gânglio mais profundo. Eu faria. Eu acho que tem indicação sim. Assim como, apesar dos marcadores sendo positivos para hepatite, a gente precisou fazer também uma biópsia hepática. Essa é a minha opinião. Não, ele teve alta já. Você quer que a gente encaminhe para o seu ambulatório para ficar acompanhando? Eu acho que não precisa, precisa escutar o caso da Luciana, se eles vão querer biopsiar, rever, fazer um ultrassom, Lígia, quando ele voltar, para a gente ver se tem alguma outra coisa. Eu não vou poder dizer que esse menino tem nada oncológico, eu acho que ele não tem, mas eu acho que a cirurgia deveria entrar nisso e perguntar para eles por que eles não conseguem tirar esse gânglio está lá. E o ultrassom está mostrando se esse gânglio está. Porque que a gente começar altas doses de corticoide, esse gânglio, eu acho ruim. Eu acho ruim. Eu acho que deveria sim tirar, fazer ultrassom agudo. O gânglio está lá, aí tira. Porque eu entendi profundo e ele não tira. Ele não tem acesso profundo, e como é que se faz para tirar um gânglio profundo? Entendeu? Tem que ter um acesso, não é possível que não tenha. Entendeu? Eu sei que é muito mais provável que esse gânglio seja reacional, seja para a própria doença de base, mas isso é uma forma da gente seguir tranquilo o caminho dele, tá entendendo, Lígia? Eu acho, isso é minha opinião, mas eu acho que é fazer outra soma, não precisa mandar para mim, porque não vai adiantar, tem que falar com a cirurgia, eu não tenho nada para fazer por ele. Ok, não. Eu acho que de aprendizado para a gente tem duas coisas.
Primeiro, que é mais comum, uma doença comum na universidade formativa. E outra coisa que também é mais comum, assim, uma doença só, gente, tudo, eu que é de duas diferentes, então, manifestações diferentes. Quando ele entrou lá no HL, ele tinha um linfonodo só, ele tinha febre, ele tinha crises convulsivas. Com a crise convulsiva, o pessoal afastou o meningite, ele fez essa infância, fez ACL. As mesmas vocês pensaram, né? Você fala em início, mas pensaram no CMV, apesar de não incomodar o mas ele também tinha febre, ele tinha crise convulsiva, então ele tinha sintomas mais sistêmicos. Então, assim, que pensar em coisas mais comuns, manifestações informativas, acho que foi o raciocínio inicial. Quando ele chegou com esse informante de tuberculose também, ele ficou pediu a tomada para ver se não tinha alguma doença. E no final, acabou sendo assim, porque a gente presta atenção, né? Algo comum de uma forma estranha, assim, mas é uma coisa ainda comum, mas de uma forma estranha que é o nosso raciocínio. Ao invés de pensar em coisas raras eu acho que foi esse mais o nosso raciocínio também do nosso diagnóstico diferencial. Eu acho que ele consegue lembrar da gente dessas duas coisas. E outra mensagem que eu diria também, né, aquelas take-home messages, né, que todo paciente que tem alguma infecção, e o CMV, a VV entra muito nisso, isso pode ser um start, né, para uma doença autoimune. Né, velho? Então, uma infecção do CMV e VV, elas estão muito envolvidas, né, no paciente que já tem predisposição genética a desencadear realmente, né, a doença autoimune. Você pós doença infecciosa, você começa a ter um paciente, começa a ter uma artrite, né, ou ter uma osteopenia ou alteração de enzimas hepáticas, você já tem que pensar realmente, será que esse paciente abriu alguma doença sistêmica? Porque as infecções podem alterar a TGO, TGP, mas é uma coisa que vai passar, né? Então, ali fez a infecção, 2 semanas depois, isso aí já era para estar se resolvendo. Se não está, se está persistindo, a gente tem que realmente, obrigatoriamente, fazer esse diagnóstico diferencial, abrir esse leque, para que a gente possa ir, né, afunilando aí as hipóteses e chegar ao nosso diagnóstico, para um quebra-cabeça, e eu acho que isso que é o fascinante da clínica, né? Não é 2 mais 2 são 4. Na verdade, não é essa conta, não é nada exato, mas a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? E quando a gente tem uma equipe, um grupo que está se ajudando, que está junto, que está discutindo, eu acho que ganha o paciente, a gente consegue dar celeridade à resolução do caso, né? Para possibilitar uma alta muito mais precoce, né? E a gente ainda tem o plus de estar ensinando vocês aí, doutorandos residentes, a verem esse paciente como um todo, né? E abrindo esse vasto leque aí de diagnóstico inicial. Então, parabenizar aí o Lucas Guilherme, obrigada, vocês são excelentes, e a Geraldo e Raíssa por terem trazido esse caso, que é por estar aqui também auxiliando a gente junto dessa história. Quando é que eu pensaria em biopsiar assim, todo paciente tem que ter uma alteração laboratorial para biopsiar, ou eu posso fazer uma biópsia de controle, mas que a gente sabe que conhecendo o padrão histológico dos grupos, a gente consegue ter um problema mesmo. Aí onde é que eu teria essa segurança para biopsiar o paciente? Isso que estudar. Sabe responder essa? Eu não sei exatamente, eu cheguei a ver isso com detalhe, a questão da biópsia renal. Mas eu imaginaria que a gente não faria uma biópsia se eu estou estudando, por exemplo, só de uma hematúria, pensaria mais assim, se eu estou de glomerulonefrite rapidamente progressiva, se eu estou diante de sei lá, de uma síndrome nefrítica já com... Se eu estou pensando mais no grau 3 ou 4, talvez eu entraria ali, mas eu não sei se para todos os casos. No meu estudo é adulto de adulto, pelo que eu lembro. É todo paciente que tem manifestação do efeito lúpeo, você biopsia, porque o resultado da biópsia muda o tratamento. O adulto. A criança realmente não entra, não sei se a gente tem a biópsia. Eu queria perguntar só para a gente ver o paciente de eu estava pensando nela, né? Será que o complemento deles é sustentadamente, assim, aquele dele é normal, mas não fosse baixo. Sustentadamente baixo. Hoje deveria estar cheio de você não sabe para ser cheio de gente aí quando você arruma, a gente faz complemento de novo. Se não tiver consumido, o que a gente faz? Biópsia. Se a biópsia vem do quadradinho. E é uma coisa que fecha, né? Uma biópsia com quadradinho e um pouquinho de quadradinho positivo. E você tem que ser
Mas não gosto do DNA. Ela foi dois meio que como se for 3 e 4. Então, uma biópsia positiva, você não obrigatoriamente investigar a biópsia aqui. Tinha lá a acho que você tem essa evidência, isso é clássico. E aí você tem que fazer os anticorpos, você vai ver depois. Tem uma manifestação, né? No caso do mundo, se você já tem diagnóstico clínico, se você tiver um suado normal, tem alteração funcional, tem não precisa biopsiar, certo? Provavelmente a biópsia vai vir uma biópsia normal. Mas se você tem alterações, não necessariamente tem que ser alterações graves. Por exemplo, uma maculha persistente, uma papelina persistente, uma nefrose, ou se você já tem para uma manifestação grave, aí indicação de biópsia. Aí sim, a biópsia vai guiar o tratamento. Né? Se você tem uma classe 3 ou 4, você sabe que tem que ser mais agressivo. E em alguns casos, eu já tive vários pacientes que o diagnóstico veio através da biópsia. Né? Às vezes, uma criança que chega com glomerular progressiva, ou uma GNBR não evoluiu da forma que a gente esperaria, né? E aí faz a biópsia para um oncologista experiente, ele já, pelo padrão, mesmo não tendo assim, uma operação específica, mas pelo padrão ele já consegue dizer, você está dentro do luto. E ele sim faz imunofluorescência, né? Tem o padrão do full house, né? O padrão do vários depósitos de globulina se complementa, aí sim já não teve diagnóstico sugestiva. Eu já tive vários pacientes que vieram com a biópsia, inclusive aqui para nós, né? Que estiveram na ossa. Já tive paciente, inclusive, que nem ficou com dificuldade. E aí depois é que as outras coisas foram acontecendo. Porque às vezes a biópsia é tão sensível que o patologista diz, não, isso é uma dificuldade. Aí se persiste, se tem uma cura, começou a particular que persiste. Não persiste com a natura, não confere melhor. Só que a natura posso. Só que a natura isolada, no início do tratamento, não precisa. Porque assim, se você tem uma hematura, provavelmente tem algo que vai ficar. Mas, provavelmente, se for só hematura, sem proteína, não se produz. Não valeria a pena você fazer uma biópsia só para saber se é uma classe 2. Agora, se você tem uma hematura que persiste, você vai fazendo tratamento, a hematura está persistindo, ou se você não tem uma proteína, aí já tem que pensar na classe 3 ou 4, e aí já merece uma biópsia. Então, às vezes, você tem uma hematura que você começa a ficar, a hematura desaparece. Precisa biopsiar. Você parte do princípio que aquilo ali era uma classe 2 no máximo. Certo? Então, agradecer ao pessoal que vai online, né? E fizeram nossa discussão hoje. Eu nossa consideração. Obrigada, gente, pela participação. As pacientes. Volta aí para a leitura do direito. A presença aqui, ó, é Code, tá? Eu espero também. Eu sinto vida, Mas é porque foi o seguinte, eu dormi 6 horas da noite. Aí eu acordei 9 horas, eu vou contar agora, só que eu dormi. Aí eu acordei 10 horas da manhã e dormi. Eu já tinha estudado, só não tinha botado tudo lá. Eu dei sorte, eu só não fiz. Esse trabalho que eu fiz meia noite, eu disse assim, eu vou fazer, eu disse assim, eu vou dormir. É,